Meus amigos, eu quero falar com vocês a respeito desse livro, Os Jesuítas, a Companhia de Jesus e a Atração à Igreja Católica, do padre jesuíta Malachi Martin, um irlandês. Eu ganhei esse livro de um aluno que fez o curso do Don Quixote, que eu acabei de encerrar aqui em São Paulo, comprado em um sebo. Então, logo eu comecei a lê-lo, eu vi que estava diante de uma grande obra de historiografia e uma grande obra também de caráter teológico. O padre Malachi Martin, ele, além de ter sido jesuíta, ele teve 3 graus de doutor, falava mais de 10 idiomas modernos e dominava também línguas clássicas como o latim, o grego, o aramaico. Portanto, era um intelectual de extrema formação. Ele deixou escritos 16 livros, fora outros que ele escreveu com pseudônimo que ainda não tem um balanço definitivo da sua obra, pelo menos não conheço. Em português, temos apenas esse único livro. Eu até tive o cuidado de mandar um e-mail para a editora Record, sugerindo que reeditasse a obra e também que traduzisse para o português os principais livros do padre Martin. Vamos ver se a editora se interessa. O tema é de extrema atualidade e eu não tenho dúvida que há um grande mercado para a sua obra. Mas o padre Malachi Martin, ele tinha 2 facetas. De um lado, esse lado intelectual fortíssimo, de historiador talentoso, capaz de produzir uma obra numa envergadura máxima dessa, como um participante engajado, né? E do outro lado era também um homem profundamente religioso, um místico, e que foi testemunha de fatos absolutamente inusitados no Vaticano, onde ele trabalhou, e também foi testemunha ocular do Concílio Vaticano II, do Encontro Geral dos Jesuítas de 1964, onde muitos acontecimentos importantes aconteceram, né? E acompanhou o desdobramento do ajornamento da igreja desde então. Eu vou fazer uma sequência de vídeo com vocês para comentar os principais tópicos desse livro, porque eles são muito importantes. Aqueles que têm especial interesse sobre assuntos da Igreja Católica aproveitarão muito o que eu vou comentar aqui. Meus amigos, continuando os comentários sobre o livro do padre Malachi Martin, eu antes preciso aqui recordar com vocês um pouco da história da Companhia de Jesus, os jesuítas, que tanto bem tem feito a igreja desde a sua fundação. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inácio de Loyola, um homem muito especial, um homem que teve uma vida de soldado, foi ferido em combate e depois iluminou-se e dedicou-se a uma vida religiosa e produziu essa ordem que teve uma forte ação e missão na história da igreja. Ela nasceu como instrumento da Contra-Reforma e também como instrumento da evangelização dos novos povos, então
recém-descobertos. O Inácio de Loyola fez uma ordem que tinha características muito peculiares, e uma delas, muito especial, era a obediência completa, absoluta ao Papa. Esse era um dos pontos fundamentais dos jesuítas. Ao longo da sua história, os jesuítas tiveram muita utilidade. Sempre foi uma força de elite, de mobilidade rápida, que a igreja podia contar para fazer o seu trabalho religioso, enfrentando todo tipo de circunstância. Teve um papel memorável. Acontece que no século XX a ordem passou por um processo de transformação que não tem mais, segundo o padre Malachi Martin, nada a ver com aquilo que foi criado por Inácio de Loyola. A ordem foi um instrumento de introdução do modernismo na Igreja Católica. E começou com um sujeito chamado Tyrrell, é um padre britânico, e depois teve um outro grande jesuíta chamado Teilhard de Chardin. Esse homem abraçou de uma maneira irrefletida e de uma maneira, eu diria até mesmo irracional, as teses do evolucionismo e tentou aplicá-las integralmente à vida da sua própria ordem religiosa. Teilhard de Chardin morreu em 55. Poucos anos depois veio o Concílio Vaticano II e, a partir de uma visão muito distorcida do que teria sido o concílio, em 1964 houve uma convocação geral da ordem para escolher um novo superior para substituir o falecido. Foi escolhido o padre Arrupe, e aí a Companhia de Jesus passou a ter um perfil absolutamente oposto àquele imaginado por Inácio de Loyola. E qual era a essência dessa inovação modernista? A primeira era a autonomia em relação ao papado, a quebra tácita da obediência irrestrita ao Papa, o chamado quarto voto. A segunda era um novo conceito de igreja, que a igreja, que é o corpo místico de Cristo, deixou de ser visto assim e passou a ser o povo de Deus. Ou seja, houve uma apropriação marxista da própria ideia do que venha a ser a Igreja Católica. E, por fim, uma visão da quebra da hierarquia na qual a Igreja está amparada. Uma hierarquia que começa no Papa, passa pelos bispos e assim por toda a sua escala hierárquica. É o que tem mantido a Igreja nesses 2000 anos. Então, essa inovação deixou de reconhecer na hierarquia o poder legítimo de decisão e de orientação. E uma outra postura foi a própria visão teológica. O compromisso religioso cristão, segundo essa nova visão jesuíta, não seria mais a salvação da alma individual no além, mas digamos assim, a transformação social desse mundo. Houve assim uma realização dos anseios gnósticos comuns a todas as seitas que foram derrotadas teologicamente desde o início da Igreja. Uma coisa impressionante aconteceu. Isso teve severas consequências que eu vou comentar no próprio episódio. Meus amigos, continuando os comentários sobre o livro do padre Malachi Martin sobre os jesuítas, eu quero dizer para vocês que eu fiquei impressionado com a descrição que ele fez de como os jesuítas criaram
a teologia da libertação? Todo mundo se refere ao trabalho do Periano Gutierrez como sendo uma obra seminal nessa ala vermelha da igreja, essa ala subversiva da igreja. Mas muito antes dele teve a obra do Teilhard de Chardin e do Tyrrell, como eu mostrei para vocês em vídeos anteriores, que são, na verdade, os grandes pais desse processo. O que os jesuítas fizeram foi simplesmente pegar a linguagem evangélica e adaptar a jargões e palavras de ordem marxista. A experiência dos jesuítas é a perfeita descrição da Revolução Gramsciana aplicada à Igreja Católica. Houve uma subversão total da teologia, da hierarquia e dos dogmas da Igreja Católica. Esses homens, a partir, sobretudo, de 1964, passaram a agir no mundo como revolucionários. Abjuraram do seu voto de obediência ao Papa. Denunciaram como falsas as verdades católicas de 2000 anos. E eles próprios se transformaram em agentes da transformação social. É uma palavra muito cara na linguagem jesuíta da atualidade, essa palavra transformação. Porque eles, de fato, querem o homem novo, pegando a ideia do Teilhard de Chardin da evolução, levando às últimas consequências. Então, a teologia da libertação é esse filho maldito do modernismo introduzido na igreja pelos jesuítas. E a coisa foi tão dramática que eles próprios fundaram, por exemplo, a Revolução Sandinista. Tinha 2 padres, fora outros de hierarquia inferiores, no topo da hierarquia sandinista, um deles, jesuíta. Esse padre, João Paulo II, exigiu que ele deixasse a ordem. E a ordem de João Paulo quase não foi cumprida, foi resistida até o último instante. E em vingança, estou falando aqui dos irmãos Cardenal, quando o Papa fez sua visita pastoral à América Central e foi a Nicarágua, eles fizeram o Papa sofrer uma humilhação que eu desconhecia. Eu era já adulto na época que o Papa foi à Nicarágua. Eu lia jornais, eu via televisões. E eu não soube da desgraça que fizeram com o Santo Padre João Paulo II. João Paulo II foi apulpado. Puseram 600 mil pessoas na praça, muitas delas com megafones, para apulpar o Papa, para não deixá-lo falar, para caçar a sua voz pelo ruído. Fizeram um sacrilégio, impediram de colocar no altar da Santa Missa que o Papa ia rezar um crucifixo. E quando o Papa tomou o avião de volta para ir embora da Nicarágua, fizeram-no esperar, não autorizaram a decolagem do voo do Papa, um chefe de Estado, deixaram na pista esperando, por capricho e por pura humilhação. Vejam até onde essa gente foi capaz de ir. Humilharam o próprio Papa, aquele a quem eles deviam obediência integral. Meus amigos, o padre Malaquim Martim nos informa no livro que se a América Latina foi o laboratório onde os experimentos políticos teológicos dos jesuítas logrou um campo de ação para levar as suas teses às últimas consequências, de modo algum o mal estava circunscrito à região. Muito ao contrário, muito antes da América Latina vir a ser esse objeto de experimento revolucionário, cuja experiência sandinista é a mais conspícua, vamos dizer assim, as teses da teologia da libertação tinham tomado de assalto os seminários, e não apenas dos jesuítas, diga de passagem, porque a coisa transbordou para outras ordens, como a franciscana, a dominicana.
tomaram de assalto os Estados Unidos e a Europa. Muitos teólogos se passaram de malicuia para a teologia marxista, vamos dizer assim. E o padre, nesse livro, já registrava o mal que depois, agora recentemente, veio a ser manchete no mundo inteiro da pedofilia. Em 1992, Malachi Martin documentou que a pedofilia e o homossexualismo viraram práticas disseminadas em muitos seminários jesuítas. Uma verdadeira abominação. E um romance que ele escreveu mais tarde, ele vai ligar essa ação de pedofilia a, digamos assim, rituais satanistas, nos quais o jovem entra como substituto sacrificial do próprio Jesus Cristo. É uma blasfêmia monstruosa. Eu não sei até onde isso é verdade ou não, mas o fato é que isso está documentado. Basta que vocês consultem a internet pelo nome do Malachi Martin e coloquem entrevista ou entrevista em inglês e vai sair, os dados estão lá. Mas vejam vocês que não é brincadeira. Nos começos dos anos 70, o superior da ordem levou ao próprio Papa a sugestão para descriminalizar o aborto, o homossexualismo ser aceito como prática e transformar a igreja numa assembleia democrática. E o que o Malachi Martin vai dizer? Vai dizer que o filósofo imperador desse processo inteiro é ninguém menos que Jean-Jacques Rousseau. São as ideias democráticas de Rousseau, as mesmas que moldaram a cabeça de Karl Marx, aquelas que foram abraçadas pelos ideólogos infiltrados dentro da ordem jesuíta. Eu não vou me estender pelos detalhes da obra. Eu penso do que eu falei aqui dá um panorama do que espera o leitor. Percebam que, ao abrir o jornal de hoje, parece que a gente está lendo o livro do Malachi Martin. Hoje eu entendo o sofrimento do João Paulo II e do seu braço direito teólogo, o Ratzinger, agora Papa, enfrentando o Leonardo Boff, enfrentando os subversivos aqui do Brasil, do Peru, do México, da Nicarágua, da Europa. Hoje eu percebo o sofrimento dos padres assim chamados tradicionalistas, porque eles estavam vendo o mal e não tiveram como evitá-lo. São heróis. Não foi brincadeira o processo vivido pela Igreja Católica sendo destruída desde dentro do seu coração, desde dentro do Vaticano. Eu fiz esses comentários para vocês porque eu me sinto na obrigação moral de contar o que sei. Eu ignorava esse monte de fatos. Tá certo, o livro foi publicado, eu podia ter lido à época, mas por algum motivo não chegou para mim. Eu posso dizer para vocês que esse velho livro, de 87, traduzido no Brasil em 89, me deu um conjunto de informações preciosíssimas para que eu compreenda o Brasil de hoje, para que eu compreenda o que nós estamos vivendo e me angustia muito que esse problema ainda não tenha sido devidamente equacionado.